Pastor Salomão da Paz. Marcos 7, a partir do versículo de número 31. Hoje é o culto da vitória e eu sinto em falar sobre a cura de um surdo e gago. Sinto que Deus tem algo para nós nesse texto. Quantos estão à procura de cura hoje, nesta noite? Faça assim. Existem vários tipos de curas, irmãos. Cura da alma, cura de enfermidades físicas. A alma, a gente fala de doenças que muitas das vezes são doenças psicossomáticas, que começam a fluir em parte do corpo, mas que na verdade a ciência tenta descobrir, olhando, examinando todo o corpo, e depois percebe que o problema está lá no cantinho da alma, né? Mas aqui fala sobre a cura de um surdo e de um gago, e eu queria ler a partir do versículo 31, não queria ler não, eu quero ler com você. Diz assim: de novo, se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram surdo e gago e suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhava-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Poder assentar-se. Parece-me, quando a gente ler algumas curas manifestadas através de Jesus, que algumas dessas curas ocorreram em lugares que eram difíceis. Jesus procurava manifestar-se muitas das vezes distante dos seus, para que pudesse também o Evangelho ir sendo propagado e sendo também identificado ele como sendo o Filho de Deus, que estaria sendo este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele certa vez também ele falou que profeta de casa não tem honra em sua pátria, porque ele não era bem quisto, não havia aquela consideração ou aquela aceitação por onde ele andava na sua cidade natal. Mas ele ia para algumas cidades, e entre essas cidades a Bíblia fala que ele teve em Tiro, como teve em Sidom. E ele fala também sobre esse lugar, como sendo esse lugar em que ele tinha ido outras vezes. Nesse texto, o apóstolo Marcos, ele cita que outra vez Jesus volta a esta cidade. Era uma cidade que estava sendo alcançada por várias vezes através do Evangelho. Mas, ao chegar ali, diz que Jesus é identificado pelas pessoas, reconhecido, e vai a ele justamente um surdo e gago. E diz que as pessoas que estavam ali pedindo, suplicando que pudessem pôr as mãos. Diz: então lhe trouxeram surdo e gago. Os homens, talvez os seus amigos, trouxeram uma pessoa que era surda e uma pessoa que era gaga. Este surdo e gago, essa mesma pessoa, especificamente, tinha dois problemas. Um é que ele tinha dificuldade de falar,
por não ouvir. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso. Quantas pessoas elas têm dificuldade de falar? Quantas pessoas que elas não conseguem se expressar? E aí talvez alguns digam, não, mas é porque são tímidos. Mas esse texto me deixa pensar que muitas das pessoas têm dificuldade de falar porque elas têm também dificuldade de ouvir. E ninguém pode falar bem se não ouvir bem. Ninguém pode ter fé se não ouvir aquilo que aumenta a nossa fé, a palavra de Deus. Ninguém pode estar motivado a viver no Evangelho e esperançoso de dias melhores, se não estiver realmente ao lado de quem realmente está crendo que Deus vai fazer alguma coisa. Esse texto diz que este homem estava, mas não estava só, ele foi acompanhado por pessoas. E essas pessoas, por certo, elas acreditavam que Jesus podia fazer alguma coisa. E esses que levaram ele, pediu que Jesus pudesse impor as mãos. Diga para sua irmã assim: é possível ajudar os que são fracos. Agora vire para o seu irmão e diga assim: faça a sua parte. Talvez você pense, mas pastor, é eu que estou precisando de ajuda. É eu que estou fraquinho. Vocês não imaginam quantas das vezes, irmãos, eu passo por lutas tremendas e eu subo aqui no púlpito e eu digo: Senhor, graças te dou porque é mais uma oportunidade que o Senhor me dá. Eu falava para alguém esses dias dizendo o seguinte: eu não tenho os meus problemas não são menores do que o seu. Mas eu me ocupo nas coisas de Deus, e quando eu me ocupo nas coisas do Senhor, a alegria do Senhor é a minha força. E quando eu começo a receber essa força de Deus, eu começo a fazer com que essa força chegue até outros. E eu falo: olha, uma coisa eu tenho a lhe dizer: dias melhores virão. E o Senhor está conosco. Mas o texto deixa-nos claro que este homem tinha amigos. Diga assim: você tem amigos, você não está só. Aleluia. Glória a Jesus. Nós não estamos só. Em todo tempo ama o amigo, mas na angústia, né? É na hora da angústia. É na hora da tribulação que nasce os verdadeiros amigos. É no momento que tudo está realmente parecendo que não tem mais solução. É que Deus levanta pessoas da onde você não imagina para dizer: ei, você não está só. Talvez este homem, ao longo dos anos, não sei quanto tempo, ele estava tendo dificuldade de falar. Era gago. Porque ele tinha dificuldade de ouvir. Talvez você tenha dificuldade de falar das coisas de Deus. Talvez você não seja um evangelista, você não seja um pregador da palavra, você não seja um cantor. Você talvez até diga: mas eu não sei nem orar. Mas uma coisa eu quero dizer nesta noite: você pode estar ouvindo, e Deus pode levar até você a cura dessa deficiência que você tem, que é de poder falar do teu amor, do grande amor e misericórdia de Deus. Comece a ouvir, ouça mais, dê a você mesmo a chance de crescer na espiritualidade, dê a chance a você mesmo de crescer no conhecimento da palavra, use as oportunidades que Deus está lhe dando, porque essas oportunidades é que vai fazer com que os seus ouvidos, ao estarem aguçados, comece a manifestar em você a fala, e comece a desembaraçar o seu raciocínio lógico, e você conseguirá falar das coisas de Deus, e você vai exercitar a sua fé, e Deus vai fazer grandes coisas através de você. Eu creio nisso.
Mas esse homem era um homem surdo, e ele tinha dificuldade porque ele era gago. E Jesus chegando a ele, Jesus coloca a mão sobre os seus ouvidos e diz assim para ele: Efatá, ou seja, abre-se. E nesta noite eu profetizo Efatá sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida que Deus vai abrir, Deus vai abrir. Deus vai fazer com que aquilo que está amarrado na sua vida nesta noite, em nome de Jesus, o nó seja desatado. Talvez até você pense assim: mas pastor, está tanto tempo acontecendo. Mas você precisa crer, e Jesus está colocando a mão sobre você nessa noite. Mas existem coisas, irmãos, que são coisas tão difíceis para nós, mas Deus, através da sua forma de agir e da sua simplicidade, Ele faz coisas para que a cura chegue, para que o milagre aconteça. Mas nós não estamos preparados para receber, muitas das vezes, aquilo que Deus quer fazer. Diz que o Senhor tocou com a saliva. O texto está dizendo que depois Jesus tira ele da multidão e aparte os dedos, e levando-se à parte, ele pega os seus dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Não sei como foi esse mistério. Talvez alguém possa até pensar assim: Jesus tocou na língua dele, com a saliva dele na língua do surdo e do gago. Eu não sei. Mas se foi assim, talvez, e Jesus quer fazer com você alguma coisa absurda, e você não está permitindo que essa coisa absurda aos seus olhos, que por você achar que aquilo é imundo, é ruim, vai lhe incomodar, ou você não vai aceitar isso. Talvez essa seja a maior dificuldade que você tenha para que o milagre aconteça. Talvez seja a forma como o Senhor está tocando você, e você não está se permitindo que seja tocado. Isso muitas das vezes faz a diferença para que o milagre aconteça. Eu falava com alguém: existem princípios que são imutáveis e são inegociáveis, e nós precisamos estarmos observando que esses princípios, eles não são mudados, porque Deus, Ele estabeleceu limites para nós. Enquanto nós não entendermos isso, existem áreas delimitadas por Deus que nós não podemos atravessar. Muitos estão morrendo espiritualmente porque estão querendo chegar em lugar em onde Deus não tem como proposta para estes. Muitos estão querendo dar voos em áreas que não são permitidas pelo Senhor. Mas eu quero dizer que quando nós chegarmos para Ele e pedirmos a Ele que Ele comece a desembaraçar e mostrar, desvendando os seus mistérios, e Ele vai começar, quem sabe, a abrir algumas das áreas que ainda não são abertas pela nossa infantilidade, porque nós não atingimos ainda a maioridade espiritual, nós não chegamos ao templo de Deus, nós não chegamos ainda ao templo de Deus também, não somente ao templo, mas ao templo, ao lugar da santidade, ao lugar onde nós podemos chegarmos, e chegando não de qualquer jeito, mas chegando, tirando as sandálias dos pés, como o Senhor fez com Moisés. Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. E tem lugares, irmãos, que para nós chegarmos, nós precisamos estarmos despidos de vaidade, dureza de coração, incredulidade,
E quando sentimos que isso está realmente acontecendo, nos momentos que nós somos abalados, nós devemos ter a honestidade de dizer no Senhor: não estou conseguindo ser aquilo que tu queres, não estou conseguindo fazer aquilo que o Senhor na sua palavra diz, ajuda-me a pouca fé, me dê da tua graça, para que eu possa ouvir nesta noite Efatá, que quer dizer abre-se, e abriram os ouvidos, e logo lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente, mas lhes ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam, e maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar aos mudos. Jesus não faz nada pela metade. O texto está dizendo que tudo ele fazia esplendidamente bem. Veja que frase bonita. E nós precisamos fazermos as coisas para o seu reino de uma maneira que seja o melhor para ele. E nós precisamos nos dedicar ainda mais ao serviço dele, porque cada vez que nós olhamos para um texto como este, nós vamos perceber que as pessoas estavam vivendo, mas observando o comportamento de Jesus. E Jesus não fazia nada pela metade, ele só fazia tudo de uma forma esplêndida. E às vezes nós estamos fazendo algumas coisas de forma medíocre, mediana. Ah, pastor, quem atingiu o máximo foi Jesus. Eu não sou Jesus. Ah, pastor, nós somos justificados mediante a fé. Mas a fé sem as obras é morta. Eu não posso dizer que amo ao Senhor, meus irmãos, se eu não agir como tal. Eu sempre digo em casa: que ama, cuida, que ama, protege, que ama, fala a verdade, ainda que doa. E às vezes até nós ferimos por falarmos a verdade, incomoda, mas falamos porque queremos o bem. E é preciso, irmãos, estarmos andando com pessoas assim. Quem sabe este homem só foi curado porque ele estava andando com pessoas que acreditavam que Jesus de fato poderia fazer alguma coisa. Porque o texto deixa claro que vieram e trouxeram ele e pediram que o Senhor pudesse impor as mãos. Não era um homem cego. Mas eu não sei, talvez ele fosse um homem humilde, simples. Mas ele tinha amigos. Às vezes, irmãos, a gente está rodeado de tantas pessoas. Quando estamos com algum recurso a mais, quando estamos numa posição talvez até favorável, seja num cargo em uma empresa, seja tendo alguma coisa que o outro tem interesse. Mas eu não acredito que este homem era um homem que alguém que levou ele até Jesus pudesse estar interessado em outra coisa a não ser na cura dele. Não acredito que não foi diferente disso. Porque quando alguém nos ama, irmãos, essa pessoa está disponível, disposta a lutar para que aquilo que mais nós precisamos venha realmente a acontecer. Talvez se alguém chegasse para você e olhasse aquilo que você talvez, por ser seu amigo, mais desejasse, por ser seu amigo, estivesse sabendo aquilo que realmente você mais desejasse,
e lutasse por isso, e conseguisse, trouxesse para você e dissesse assim: olha, eu consegui isso porque eu sabia que você queria, e você observasse que aquilo ali não foi fácil, pagou-se um preço para poder essa pessoa trazer até você, você seria grato, talvez até para a sua vida, como alguém disse, grato para a eternidade, não é assim que as pessoas falam? Porque era algo que você estaria talvez com muita dificuldade, você sabe que por si só você não conseguiria. Essa pessoa só faria isso porque ela lhe ama. Eu não penso que Jesus andava de uma forma em que as pessoas não chegavam a ponto de ser fácil. Para chegar próximo de Jesus, eu imagino que havia dificuldade, porque por onde Jesus ia, a multidão o acompanhava. E chegar até Jesus, irmãos, e falar e pedir ajuda, não era qualquer pessoa que conseguia. São poucos os textos que a gente acha com alguns pontos isoladamente. Até porque Jesus sempre estava rodeado com os discípulos, e havia discípulos dos discípulos, e as pessoas seguiam, acompanhavam. Às vezes Jesus ia de barco, e quando Jesus queria estar em alguns momentos a sós, Jesus chegava em determinado lugar, a multidão já chegava ali, porque alguém disse: o mestre está indo para tal lugar. Não havia WhatsApp, Facebook, celular, mas a notícia circulava, e quando Jesus menos esperava, chegava em um determinado lugar, o povo já estava lá esperando. Então eu penso que não era fácil, eram muitas as pessoas que queriam curas, mas nem todas foram curadas. Então eu imagino que este homem, alguém talvez passou em meio à multidão tentando trazer, a Bíblia não dá esses detalhes, mas diz que este homem chega ali, porque alguém trouxe, diz assim: então lhe trouxeram um surdo e um gago, e lhe suplicaram que pusesse as mãos sobre ele. Suplicar, irmãos, é um pedido veemente, é um pedido em que se faz não de forma qualquer. Há uma ação expressa nesse texto de que alguém que estava clamando por uma cura do seu amigo. Tem pessoas, irmãos, que não têm disposição para vir na campanha para orar por si mesmo. Imagine por alguém. Tem pessoas que estão com enfermidade, com problemas de dificuldade financeira, com causa na justiça. Tem pessoas que estão com problema de ordem sentimental, não tem forças para lutar por si mesmo. Imagine de lutar, passar por todas as dificuldades para poder chegar diante de Jesus, passar pelas dificuldades de pessoas, de mobilidade urbana, porque quando a gente pensa em mobilidade urbana, irmãos, Jesus não andava para lugares somente ali. Jesus ia para várias cidades, algumas tinham que percorrer de barco. Não era fácil acompanhar Jesus. É por isso que os discípulos certa vez estavam tão cansados, e Jesus foi orar e eles dormiram. Acompanhar Jesus, o pique era realmente porque Jesus tinha 3 anos, irmãos, para consumar a obra que ele estava preparando os discípulos para chegar a morrer e ser crucificado e ressurgir dos mortos e voltar ao Pai. Eram 3 anos o ministério de Jesus. E Jesus não parava. E não era fácil para se chegar. E hoje nós temos essa facilidade, irmãos. Templo aberto, ministração da palavra, momentos de oração, momento de louvor, campanhas e campanhas. Mas quantos creem? Quantos estão lutando, irmãos? Tem alguns que só faltam andar com crachá. Ore por mim. Mas eu pergunto, será que tem orado pelos irmãos? Será que tem orado por nós?
Como está a sua vida de oração, de intercessão? Como você tem se apresentado diante do Pai, pelos irmãos seus, pelos problemas que aqui é compartilhado? Pois este homem, diferentemente, ele tinha amigos que estavam lutando pela sua cura. Ele tinha amigos que estavam lutando para que pudesse ser ele tocado por Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos. E eu pergunto: você tem orado pelo seu irmão? Ou você só está achando que o seu problema é tão grande a ponto de que o seu irmão não precisa de oração e só quem precisa é você? Que Deus nos abençoe e que nesta noite fatal o Senhor possa estar falando no sentido de alcançar você, no sentido de alcançar a mim, e que os nossos problemas sejam realmente resolvidos para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus continue a derramar sobre nós a sua infinita misericórdia, e que nesta campanha, meus irmãos, nós possamos estar clamando ao Senhor com fé, pois somente Ele pode resolver as causas que para nós são impossíveis. Fique de pé em nome de Jesus.